Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, na aula sobre interoperabilidade. A gente já viu o que é interoperabilidade e o que é IFC. Vamos ver agora qual é a influência do IFC na escolha do software BIM. Ferramentas únicas não são suficientes para fazer todo tipo de trabalho bem feito. Até existem ferramentas que se propõem a fazer todos os trabalhos. Mas se a gente pegar um exemplo como esse canivete, a gente sabe que ele não faz nenhum desses trabalhos de maneira tão eficiente quanto a ferramenta apropriada. Então, cada especialista deve escolher a sua própria ferramenta, que seja específica e precisa para aquele tipo de trabalho. Assim a gente vai ter trabalho facilitado e a entrega desse trabalho com melhor qualidade. Em BIM funciona da mesma forma. Então, respondendo aquelas perguntas que a gente fez lá no início da aula de interoperabilidade. Por que devemos usar apenas um programa e qual o critério de escolha desse software? Pelo que a gente viu até aqui, dá para entender que cada disciplina tem que utilizar a melhor ferramenta, com a melhor solução BIM para cada projeto e para cada indivíduo. Então, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, um modelo que vai servir para exportar e importar para diversos outros tipos de software. É assim que vai funcionar a metodologia BIM. Para isso, a gente precisa do IFC. Então, um bom programa de BIM é um programa que tem uma interoperabilidade bem resolvida dentro do processo que você está utilizando. Então, se você está utilizando um processo e aquele software não está atendendo aquele processo ou aquela troca de informação, não quer dizer que aquele seja um software ruim. Ele é simplesmente um software que não está adequado às suas atividades. Então, é preciso duas coisas. Ou se adequa o processo de troca de informações dentro do processo BIM que está sendo aplicado, ou procura uma ferramenta mais adequada para isso. Por falar em ferramentas BIM, uma ferramenta bem interessante que está cada vez mais popular dentro de um processo BIM são os visualizadores de IFC. Eles são softwares simples que servem para abrir e visualizar o IFC. Eles não são softwares para você editar, mexer ou projetar em BIM. Eles são simplesmente leitores de IFC. Eles são muito úteis porque, assim como os tradicionais leitores de PDF, eles permitem que qualquer um consiga abrir um IFC para verificar a qualidade de uma entrega, por exemplo. A maioria deles são grátis, ou tem vários deles que são grátis, e aí é possível, então, popularizar a forma como se lê projetos em BIM. Vamos conhecer alguns desses visualizadores. Existem dezenas deles. Um exemplo que eu posso mostrar para vocês agora é o BIM Collab Zoom. O BIM Collab, assim como outros softwares de visualização de FC, é um software simples. Eu vou abrir aqui um arquivo nele. Vocês vão ver que com ele é possível visualizar um modelo em diversos níveis. Então a gente tem aí um modelo tridimensional de um edifício com diversos elementos. E esses elementos são listados de acordo com sua característica IFC aqui ao lado. Então a gente tem aí diferentes níveis de piso, por exemplo, o piso 1, que vão dar aí diferentes elementos, como aqui as vigas, as coberturas, as curtain walls, né, que são as janelas, as portas, as aberturas, entre outros. Janelas. Então todos os elementos eles estão aqui. E aí eu posso navegar por eles, como por exemplo, encontrar dentro do modelo essa janela ou essa viga. Ou uma porta em outro nível. E aí eu posso ver aqui embaixo as características dessa porta que foram importadas junto com o IFC. Então eu tenho aqui que foi um modelo Revit, foi exportado no tipo 2x3 de IFC. Essa porta tem aqui um nome que também veio exportado.
o tipo dessa porta, no caso aqui é uma porta de 80 por 2,10, o nome do estilo de porta, né, que poderia ser outro, mas é o mesmo do tipo. Eu tenho aqui os materiais, os layers que ela produz, tem aqui ainda outras informações sobre o produto, como o Fire Rating, eu tenho o tipo de IFC, de elemento IFC, que é um IFC Door, e outras informações que ele trouxe lá do software nativo. Essas informações foram exportadas e elas podem ser gerenciadas a partir do IFC. Alguns desses visualizadores de IFC, além de poder, obviamente, visualizar os elementos que foram exportados, eles permitem também, como esse aqui, encontrar clashes ou encontrar interferências entre elementos do mesmo projeto. No caso do BIM-Collab, ele faz uma versão paga, que é uma versão Pro. Então, existem vários tipos desses softwares. Cada um deles tem também uma forma diferente e um propósito diferente. A gente tem que também identificar que tipo de análise do IFC que a gente quer fazer para saber escolher qual leitor a gente vai usar. Eu tenho aqui uma planilha que juntou alguns desses leitores de IFC e algumas de suas características. Para essa planilha, que é uma planilha colaborativa que eu recebi num curso que eu fiz, e ela é atualizada por vários outros alunos e colegas, ela tem aqui até agora 24 desses leitores, e já existem muito mais que eles, e aqui algumas características. Também serviria aí para a gente conseguir escolher melhor qual o mais adequado. O que a gente precisa fazer com ele. Então, por exemplo, tem desde aqui do preço, né, se ele é gratuito ou não, se ele é processado em nuvem ou no computador local, se ele é multiplataforma, né, se funciona no Windows, funciona no Mac, se ele tem plataforma mobile, porque às vezes também o leitor de FC é uma ferramenta interessante para você carregar para a obra, né, porque aí você pode abrir o seu projeto, abrir o seu modelo lá na obra ou em qualquer lugar que você tiver, ou para mostrar para um cliente, e aí é interessante ter uma versão para celular, por exemplo. E aí outras características, como o serviço de sincronização, se ele abre o IFC XML, se permite abrir mais do que um modelo ao mesmo tempo, se ele usa o BCF, se ele consegue exportar IFC com propriedades adicionadas, ou seja, eu faço alguma alteração nesse leitor e ele regrava o IFC para eu usar novamente. Então tem várias informações aqui que alguns fazem, outros não fazem. Alguns fazem só na versão Pro, outros fazem já na versão gratuita. Então, analisar o que a gente quer primeiro é importante também para escolher esse tipo de ferramenta. Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui a nossa aula sobre interoperabilidade. A gente definiu o que é a interoperabilidade, o que é o IFC e como que o IFC pode auxiliar na escolha do software que a gente vai utilizar no nosso processo BIM. Além disso, a gente viu também outras possibilidades de uso de IFC a partir dos visualizadores de IFC. Espero que com isso tenha ficado claro a questão da interoperabilidade e a importância da interoperabilidade dentro do processo BIM. Eu costumo dizer que a interoperabilidade é o grande gargalo de um processo BIM. Se a gente conseguir superar essa dificuldade, o processo BIM pode ser implementado com muito mais segurança e muito mais propriedade, sabendo que a informação ela vai ser passada de maneira correta e fluida dentro do fluxo de informações e do fluxo do processo. Espero que isso tudo tenha ficado bem claro. Até a próxima aula.